Vamos chamar o nosso segundo comentarista do dia, que é o Mário Goulart, analista CNPI e criador do canal O Analisto. Mário, muito boa tarde e bem-vindo de volta ao Closing aqui da BMC. Boa tarde, Carlos. Boa tarde aí, pessoal da BMC, pessoal, nossos telespectadores, pessoal aí que está no background, que eu sempre gosto de dar meu boa tarde, me cuidam muito bem de mim quando eu vou ao estúdio. Tudo bem com vocês? Pois é, a tarde está terminando interessante. Pois é, né, Mário? O que você está achando desse Ibovespa que hoje está dando esse sinal de alta expressiva? Semana passada foi uma semana também bastante interessante, mas também queria te perguntar qual é a sua visão sobre a Petrobras também, né? Após essa mudança de política de preços e essas declarações contínuas do presidente da estatal, só para a gente complementar. Para a gente terminar aqui a pergunta, eu queria só ver se tem alguma outra declaração de ultimíssima hora do Prats. Não, o Prats falou simplesmente, confirmou, né, que vai mudar e que vai também atuar de forma expressiva, né, para reduzir os preços no mercado interno, né? Então vai usar a sua força de mercado para influenciar o andamento dos preços no mercado brasileiro. Lembrando que a Petrobras é líder do mercado aqui no Brasil, quase monopolista em alguns setores, né? Qual que é a sua visão sobre esta nova política de preços da Petrobras e como o Ibovespa está se comportando em relação ao andamento das ações da empresa? Bom, vamos lá. A política ela é uma piora. Do ponto de vista do acionista da Petrobras, a política é uma piora de percepção. Eu fiquei até um pouco perplexo ontem que a ação da empresa tenha subido depois daquela queda que ela teve, né? Eu vou até compartilhar aqui o gráfico. Mas ela deu uma mexida aqui. Eu acho que perdemos o Mário. Perdão. Eu acho que perdemos o Mário nesse momento. Perdemos o Mário, mas deixa eu ver se temos o Mário de volta ou se temos um problema de conexão para... Estamos aqui? Estamos aqui? Mário. Alô? Deixa eu ver se temos o Mário. Não temos ainda. Aqui, agora sim. Agora temos o Mário de volta. Mário, é com você. Mário, com você. Vai. Perdão, eu tive algum probleminha aí quando eu tentei compartilhar a tela. Bom, a gente vai falar sem o gráfico da Petrobras, mas ela teve ali logo... quando ficou evidente que ia ter ela publicou ali no fim de semana, até um fato relevante, dizendo uma mexida da política de preços, a ação caiu na segunda-feira, subiu ontem e hoje voltou a cair. Então o pessoal está digerindo isso aí, mas do ponto de vista do acionista da Petrobras, foi muito ruim, né? A ideia de você ter aí uma espécie de represamento de preços é uma coisa que a empresa vai ter que... Não existe almoço de grátis, né? Então, a empresa vai ter que botar algum na mesa para fazer esse represamento de preços. Isso acaba sendo negativo. Acho que ontem até teve uma subida. Todas as pessoas com quem eu conversei pensaram, talvez porque o pessoal viu que não foi tão ruim quanto o que se imaginava. Então, o pessoal acho que começou a pensar numa Petrobras estilo Dilma Rousseff, né? E acabou tendo uma Petrobras mais ou menos. Então, é ruim, mas isso também compromete a capacidade futura da empresa pagar dividendos. A Petrobras é uma coisa complicada. Por quê? Porque ela tem um acionista majoritário cujos interesses são totalmente antagônicos da massa dos outros acionistas. Todos os outros acionistas da Petrobras, eles querem lucro, eles querem dividendo, eles querem que o preço da ação suba. O acionista majoritário da Petrobras, ele tem um interesse, que é não ganhar dividendos, mas fazer uso político da Petrobras como um ente regulador da economia. Então, você fica nesse espaço aí meio complicado. E é por isso que tanta gente, até como o convidado anterior falou, precifica tão mal a Petrobras, porque ela é uma empresa que ela é sujeita a um acionista majoritário cujos interesses são essencialmente antagônicos aos dos seus acionistas minoritários. Pois é, né? Pois é, mas você acha que
o que a gente está vendo é apenas o prelúdio para uma política de preço mais agressiva, por uma volta do dia 1 a 2, vamos dizer assim? Ou você acha que dessa vez a Petrobras aprendeu a lição e não vai voltar, não vai cometer os mesmos erros, mesmo se vai tentar dar uma reduzida forçada no preço de algum jeito? Olha, do ponto de vista do presidente da República e de seu grupo político, ele gostaria de ser muito mais incisivo. É que ele está um pouco politicamente amarrado, mas ele gostaria de fazer um Dilma 2 provavelmente melhorado. Dilma 3, vai. Dilma 3, mas assim, piorado. Assim, a visão que eu tenho do grupo político que cerca o presidente da República e do próprio presidente da República é de que ele gostaria. Ele é um cara que tem uma vocação profundamente autoritária, né? E ele gosta de usar o Estado para os seus objetivos políticos. Então, no que dependesse dele, eu acho que ele gostaria até de congelar os preços da gasolina, dos combustíveis e segurar isso com os lucros da empresa. A própria como é que chama aquela doidinha que sempre fala lá, a Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann. Aquela maluquete lá que é a caixa de ressonância do Luzinaço, ela vira e mexe, ela fala, não, que é um absurdo essa política de dividendo, que a Petrobras tem que ter uma visão social da questão do petróleo, do preço dos combustíveis. Tudo bem, eu acho que seria muito desejável, até bem interessante, pode pensar nisso, se a empresa não tivesse acionista. Se ela fosse uma empresa 100% estatal e não tivesse capital aberto, não fosse uma sociedade de capital misto aí, né? Eu acho que isso é muito razoável. Quer fazer benesse? Eu sempre digo que alguém tem que pagar a conta. Se o governo quer pegar a empresa de petrolífera dele e fazer congelamento de preço de petróleo, usar estoque estratégico, fazer represamento, maravilha. Agora, do ponto de vista do acionista, eu não compraria ação de uma empresa dessa. Para mim, não interessa. Eu não tenho ação da Petrobras na minha carteira, por mais que os múltiplos e os dividendos sejam interessantes. Por quê? Porque eu não gosto da ideia de que tenha um direcionamento político e que, como fala no pessoal antigo no interior, fazer mesura com chapéu alheio, né? Então, essa é uma questão que me preocupa na Petrobras. E não é exclusivo desse governo, tá? O governo anterior teve vários rompantes desse tipo. O Biruliro, o Bolsonaro, ele também tinha esse tipo de coisa, ele tinha aquela relação meio estranha dele com os grupos de caminhoneiros e tudo mais, e de vez em quando, para acalmar essa turma, ele chegava e falava, olha, eu vou dar uma mexida aí. Ele dava umas cutucadas, ele cutucou tanto que como é que chama? Castelo Branco, né? Castelo Branco, que foi o primeiro presidente que foi indicado lá por ele na Petrobras, acabou saindo, depois teve mais alguns, até a coisa se estabilizar, porque ele tinha realmente essa visão de fazer intervenção, de fazer comentários políticos de intervenção nos preços da Petrobras. Eu lembro até de algumas, assim, bem interessantes. Eu lembro quando as opções, elas venciam na segunda-feira. E ele, numa sexta-feira, aí, ele soltou uma bomba aí falando que ia mexer no preço do diesel, no começo do governo, antes da pandemia, acho que deve ter sido abril, maio de 2019. E que derrubou a empresa, derrubou as ações da empresa uns 7, 8% em dia de vencimento de opções. Foi uma loucura aquilo ali. Então, não é exclusivo do governo do Luiz Inácio. Claro. Não é loucura, não é exclusiva, né? Não é exclusiva de um governo. Exatamente. Erros não são exclusivos de um governo. Exatamente. Existe essa ocupação sempre. Claro. Agora, a pergunta que eu queria te fazer também é sobre as concorrentes da Petrobras. Quanto dano você acha que essa nova política de preços pode provocar para as Junior Oil, né, as petroleiras privadas particulares que também dependem da política de preços da Petrobras, porque, obviamente, isso acaba influenciando todo o mercado brasileiro? A PetroRio, aí a gente fala aí de PetroRio, PetroRecôncavo, a Enalta, né? Eu acho que elas sofrem um pouco menos, mas também devem sofrer alguma coisa. É sempre uma questão
todo controle de preço acaba causando algum impacto para a empresa, né? Então, não é um... eu acho que ninguém vai sair ileso desse negócio, não. Eu acho que a Petrobras tende a sofrer mais. Essas empresas têm mais nicho, elas têm uma estrutura diferente, eu não uso, por exemplo, a importação, elas fazem a própria extração. A Petrobras, ela já fica um pouco mais sujeita aos solavancos do preço internacional do petróleo, porque se você tiver aí algum bode na Ucrânia de novo, e o petróleo sobe 20%, o custo da Petrobras subiu, porque ela é importadora, mas ela demora a passar para repassar essa receita. No caso dessas outras empresas, existe impacto, mas eu acho que ele é mais limitado porque elas têm os seus campos de petróleo e elas não são dependentes. Lógico, existe um impacto, porque ela poderia estar vendendo em outro lugar, mas eu acho que é um pouco mais suave para essas empresas. Mas que haverá impacto, haverá. Perfeito. Agora, o que você está olhando como analista CNPI? O que você está olhando com maior interesse no mercado nesse momento? Porque hoje, por exemplo, temos duas empresas do setor aéreo, a Azul e a Gol, que estão entre as maiores altas. Inclusive, o Ibovespa acabou de fechar nesse momento e podemos confirmar que a Azul, né, a gente dá uma olhada aqui no nosso closing, no nosso profit da Analógica, a Azul subiu 14,89%, a Gol também teve uma alta expressiva, 9,02%. O que você está achando destas empresas como analista CNPI, né? Você acha que vale a pena entrar em empresas de aviação nesse momento? O dólar caindo também, obviamente, facilita, mas ainda há muitos desafios pela frente, ou é apenas uma tendência momentânea do mercado de ações? Eu nem, assim, fui até olhar de novo, eu de vez em quando olho para responder perguntas sobre a aérea, porque se eu um dia falar em comprar uma empresa, ação de uma empresa aérea, você pode pedir para me darem ao dólar e me botarem numa camisa de força, tá? O que você vai fazer? Por que razão você vai comprar uma empresa que tem patrimônio líquido negativo? Você está comprando uma dívida. As aéreas basicamente são comprar uma dívida. Eu estava aqui olhando, vamos ver se eu consigo jogar aqui os dados do último enquanto você tenta ir lembrando aquela velha frase, né? O jeito mais fácil de passar de ser bilionário para milionário é comprar uma empresa aérea, né? Ou seja, máquina de perder dinheiro, mesmo se de fato a Gol mostrou resultados interessantes no primeiro trimestre do ano, né? Então, mesmo assim, as aéreas estão sofrendo. Conseguiu mostrar a tela ou vamos sem tela? Eu tô com medo de me derrubar aqui. Então, mas eu vou falar... Vou continuar o raciocínio sem tela. A margem líquida da Azul nesse último trimestre. Ela registrou uma margem líquida, ou seja, após os efeitos do endividamento, da ordem de menos 16%. Ela teve um prejuízo de 720 milhões de reais. O pessoal acha que isso é bom. Realmente é um pouco melhor do que no passado, porque ela estava dando margens líquidas aí muito mais baixas nos efeitos da pandemia. Mas ainda assim é uma loucura. Você não tem... Olha só, eu estou olhando aqui o número de caixa versus dívida da empresa, tá? A empresa tem 1 bilhão e 200 milhões de caixa. Em dívida, ela tem 23 bilhões de dívida. Lógico, ela tem que fazer o investimento para comprar as aeronaves, é um negócio complicado. Mas eu não gosto da ideia de investir em uma aérea, tá? Então, mas elas ficam com essa sensibilidade grande, porque elas têm uma dependência. Olha o nível de fragilidade que essas empresas têm. Elas dependem do valor internacional do petróleo, porque o querosene de aviação é um negócio dado pelo preço internacional de petróleo. Elas dependem do dólar, o custo delas é em dólar, então do querosene de aviação, e também, por exemplo, das licenças para operar em outras localidades. Boa parte dos custos dela, das receitas dela são em real, porque o passageiro aqui no Brasil paga em real, ele não paga em dólar. Existe essa questão de uma sensibilidade muito forte. A passagem aérea, ela é um supérfluo.
Então, as pessoas viajam de férias quando está sobrando dinheiro. Em momentos de crise, as pessoas não deixam, cortam a viagem de férias. O cara perdeu o emprego, ele não vai viajar de férias. As próprias empresas começam a cortar. Hoje em dia, muita coisa, depois da pandemia, muita coisa que requeria uma viagem aérea, hoje é feita pelo Zoom. Então, essas empresas, elas têm quase que uma tempestade perfeita que conspira contra elas. Para piorar, como elas são muito endividadas, elas sofreram com juros altos, lógico. Os juros tendem a cair, elas vão ser um pouquinho beneficiadas, mas ainda assim, não é o tipo de empresa que vale a pena a gente colocar dinheiro. Só se você for um cara que está muito tranquilo na vida e quer fazer um pouco de especulação. Eu acho que comprar empresa em estado de distress, né, que essas empresas são empresas em estado de distress. Ou aqueles caras que gostam de comprar a empresa que está em recuperação judicial também, que é distress, porque elas têm grandes flutuações de acordo com qualquer notícia que sai no mercado. Para um investidor institucional, talvez. Para um investidor, pessoa física que está em casa tentando fazer uma graninha extra para sua aposentadoria, fica longe, não vai mexer com essas coisas, não. Claro, não é empresa de dividendeira, né? Não é empresa que também dá uma alta expressiva num prazo razoável, então de fato não é empresa para se entrar. Outra empresa que deu muito dividendo, aliás, vou te perguntar de dois outros setores, sempre de commodities. Um é setor de commodity de minério de ferro, a Vale, e o outro é commodity de carne, né? Porque hoje tivemos entre as piores do dia a Minerva, né? A segunda pior ação do dia, né? Uma queda expressiva do papel nesta quarta-feira, enquanto a Vale teve uma das maiores altas do dia, né? O que você está achando da Vale como empresa? A gente viu que os resultados poderiam não ser tão interessantes como foram no passado, principalmente por causa da China, mas qual que é a sua visão sobre a Vale e qual que é a sua visão sobre as empresas do setor agro, né? JBS, Marfrig, Minerva, BRF, em relação aos próximos meses? Pois é, a Vale ela fica um pouco a reboque das notícias da China, né? Então, nós tivemos aí nessas últimas semanas, até pensar nesse ano, né? Ela tem, do começo do ano para cá, ela está 25% abaixo do valor em que ela começou o ano. Olha, 22, na verdade, ela subiu um pouquinho e ela caiu aí, está 31% abaixo do valor no valor mais alto que ela teve aí em janeiro. Por quê? Porque a China está enfrentando algumas dificuldades na sua retomada pós-pandemia, não está aquela coisa tranquila. Essa semana a gente teve aí dados de varejo na China que não estão dos mais auspiciosos, então ela é uma empresa que fica a reboque da China, ela fica a reboque do dólar, que também o real está se apreciando face ao dólar, então ela é uma empresa que tem essas duas características. Eu gosto de Vale, eu acho que ela é uma empresa que vale a pena ter em carteira, não vale a pena dar all-in em Vale, mas eu gosto do fato dela ter um produto que é, vamos dizer assim, único, o minério de ferro com teor de hematita dela. Ele torna a Vale competitiva a ponto dos chineses comprarem o minério de Carajás e não comprarem o minério da Austrália, que está ali do lado, de Pilbara. Então, ela é uma empresa que tem uma vantagem competitiva boa. Ela tem eu conheço bem, eu sou oriundo do mercado ferroviário, então eu conheço bem a estrutura logística de ferrovias da Vale para exportar esse minério de ferro. Ela é muito boa. Eu acho uma empresa muito interessante. Só que ela é intrinsecamente ligada aos humores da China. Então, essa é uma questão que a gente tem que ter em mente. No caso das empresas de carne, elas têm essa questão, elas são de capital muito intensivo, então elas são muito razoável. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um dado. Aqui. Eu acho que a conexão está um pouco... Não, agora voltou. Agora voltamos, então vamos ver se a gente consegue mostrar o gráfico das empresas de carne. Mário, por favor. Eu vou falar aqui um pouco dos últimos números
da Minerva, tá? A Minerva, ela está vindo com uma margem, veio com uma margem muito baixa, se bem que ela reverteu um prejuízo líquido no último trimestre do ano, e agora ela veio com uma margem muito baixinha, veio uma margem de 1,9% líquida, né? E ela tem ainda uma questão de endividamento muito pesado, então é uma empresa que tende a sofrer aí com os humores de mercado. Nós tivemos também a Minerva, não, desculpa, a JBS, que tem aquela empresa nos Estados Unidos que também não teve bons resultados. Então, é um mercado um pouco complicado, um mercado que sofre um pouco aí com a questão da inflação e, principalmente, é um mercado que tem sofrido bastante por conta da alavancagem financeira. É um mercado que o custo de você operar isso aí o custo financeiro é muito alto. Então, essas são as minhas visões aí, para não estender demais, minhas visões gerais sobre a Vale e sobre as empresas de carne. Perfeito, perfeito. Agora, outro ponto que eu queria te perguntar, né, entre as maiores altas do dia, temos a Lojas Renner, né? A Lojas Renner, que foi a segunda maior alta do dia, no meio de, basicamente, uma tempestade perfeita contra as empresas de varejo. Magazine Luiza despencando sem parar desde a divulgação dos resultados, perdeu quase mais de um quarto, né, do seu valor em poucas horas. Temos também a Marisa, que está prestes a ir em direção da recuperação judicial, sem falar das Americanas, que teve fraude contábil, Toque Stock também em recuperação judicial. Em suma, o varejo é basicamente um campo de minado, né? Ou seja, é um lugar muito perigoso para se adentrar, para o investidor se adentrar. E mesmo assim, a Renner hoje subindo a um nível de 9,66% de valorização. Qual é a sua visão sobre a Renner no específico e o varejo como um todo? A minha visão sobre o varejo como um todo é terrível, tá? Eu acho muito complicado. A menos de empresas assim, muito de nicho, sei lá, Vivara, acho que a Track and Field também vai bem. Até seu entrevistado anterior falou bem delas, eu sou obrigado a concordar. Uma pequena joia, que é a Graziotin, que não trabalha com endividamento, que tem caixa positivo e tal, mas de um modo geral, o varejo é muito complicado. Então a gente vê aí a Magalu, puxa, a Magalu já perdeu 90% desde o seu pico, né? E a gente vai olhar os números dela, são pavorosos. Eu olho aquilo e eu fico arrepiado de medo. São números muito difíceis, números que realmente a gente não gosta de ver. Então ela já tem uma margem operacional baixa, que é uma característica do varejo, tem muita concorrência, você tem uma série de problemas, e além disso você tem um endividamento muito forte face ao caixa das empresas, que prejudica nas duas frentes, prejudica no custo financeiro e prejudica também os juros altos, eles prejudicam na capacidade do consumidor de comprar. Normalmente, a Magalu, por exemplo, ela vende muito bem durável, que é uma compra que depende aí de um crediário, de um parcelamento de longo prazo. Então, o juro alto inibe um pouco esse tipo de compra. As lojas Renner são um negócio um pouco mais imediato, apesar de um pouco supérfluo, né, que é vestuário, um pouco da idade, mas as pessoas, de um modo geral, precisam se vestir, então ela acaba sendo uma boa opção para o pessoal se vestir. E ela tem uma gestão, eu acho, um pouco melhor que as outras. Tanto que durante muito tempo eu acompanhei mais esse papel. Só que ela, ainda assim, ela é uma empresa endividada, ela está com margens bastante baixas, menores que a do ano passado. Do pico de um ano para cá, ela caiu cerca de 50%, então ela não é assim a melhor empresa do ano. Olha só, de outubro ao ponto mais baixo, na semana passada, antes dela publicar o seu balanço, ela chegou a cair 50%. Agora, desde o balanço para cá, ela já subiu uns 20%, então o pessoal está interpretando bem os números que ela vem propondo, mas ainda não é aquela empresa que você fala, puxa, está na hora de comprar, estou seguro. Lógico, você pode até comprar de forma mais especulativa, puxa, parece que está melhorando, mas não está aquela empresa de todo
com toda a segurança do mundo. Então, essa aí é a minha visão sobre elas. As outras, muito endividadas de vestuário, Marisa complicada, Americanas complicada, Via complicada. Varejo não é um setor que eu gosto de olhar, gosto de mostrar para o pessoal, até para tirar um pouco desse glamour que a Magalu criou no investidor, né? Durante muito tempo. Né? A Magalu, ela glamorizou, porque ela subiu, não lembro quanto, 380 vezes, coisa assim. Foi uma loucura, mas também ela chegou a uma razão preço-lucro de quase, surreal. Acho que 600 vezes. Exatamente. Surreal. Sim. O pessoal espera um crescimento muito maior do que ela tinha capacidade de entregar. E isso ficou que o varejo tem um certo glamour, tá? E a gente precisa tirar um pouco desse glamour. O investidor, ele precisa olhar os números da empresa e ver que eles são desanimadores. Lógico, conversa do velhinho, comprar o som dos canhões, né? Comprar quando a empresa está problemática. Precisa saber se ela realmente está conseguindo fazer uma transição que seja positiva. Pois é, né? Vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer muitíssimo o Mário Goulart, analista CNPI e também criador do canal O Analista. Muito obrigado, Mário, por sua participação hoje aqui no Closing da BMC.